Boa noite, estamos de volta com o nosso Saber com Você. Com muito prazer, eu voltando aqui para trazer experiências para vocês, informações. Eu sou a Emily, sou fonoaudióloga do Customer Service da Advanced Bionics. Acredito que vários de vocês já me conhecem, talvez não conheçam meu rosto, mas já falaram comigo em algum momento. Também podem lembrar dos encontros que a gente fez no ano passado, né? Então, a intenção agora é que a gente volte com esses encontros no decorrer aí do ano. Vamos falar de vários temas, muita informação para vocês. Também quero ouvi-los. Vamos abrir um espaço no final para perguntas, para vocês contarem a história de vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre os cuidados básicos que a gente precisa ter com o implante para que ele tenha uma vida tranquila, para que a gente possa usar ele mais continuamente, sem ser necessário enviar muito para assistência técnica, né? Algumas coisinhas que a gente consegue descobrir em casa. Então, é um resumo geral de como cuidar bem do meu implante, né? O que eu posso fazer para melhorar o meu uso, a minha experiência auditiva. Então, vamos lá? Primeiro, eu quero falar com vocês sobre as peças do implante. O que a gente tem? Eu tenho o meu processador, a antena, o cabo, a bateria e o gancho. O gancho, ele pode ser ou o gancho standard, que é aquele pequenininho que só segura na orelha, ou o Multimark. Eu vou mostrar para vocês agora o aparelho. Aqui, ó, eu tenho o meu processador com todas as peças. Vou lembrar para vocês que todas as peças são desmontáveis. Então, ó, eu posso soltar o meu cabo, posso soltar a minha antena, a minha bateria e também posso posteriormente fazer a troca do meu gancho. Mais para frente a gente fala sobre isso. Então, vamos ver agora como que funciona essas peças, né? Como que eu vou usar essas peças? O que tem aqui que eu posso aproveitar, né? Então, a gente já sabe que temos os microfones, que estão posicionados na parte da frente do processador ou na antena. Então, e a gente tem a parte de troca de controle de volumes, botão de troca de programas. Depois eu posso demonstrar ali para vocês, acho que vai ficar bem mais visível, bem mais legal de se ver. Então, vamos lá. O LED verde, assim, eu vou explicar para vocês os LEDs, porque a gente vai entender como está funcionando o meu aparelho, né? O que significa essas luzes? O que ela está me mostrando? Então, vamos começar lá pelo LED verde. O que ele vai me mostrar? Primeiramente, ele vai me mostrar se está captando o som. Então, toda vez que tem um som, eu vou lá e vai piscar verde. Se é um som mais forte, a intenção é que ele pisque mais forte. Se é um som mais fraco, então ele vai piscar intensidade mais fraca, um sussurro, um barulhinho do ambiente, né? Uma voz que está mais longe. Mas o LED verde, ele também tem outras funções, além da intensidade do som. Ele vai mostrar para mim em qual posição de programa eu estou usando, né? Se eu estou no programa 1, se eu estou no programa 2, alguns pacientes usam até 5 programas diferentes, né? Então, esse LED também vai sinalizar em qual programa está o meu aparelho, o meu processador. E também acontece, às vezes, desse LED ficar para sempre não, né? Ele fica continuamente verde. Principalmente, às vezes, chegou da assistência, eu vi que o meu processador está com LED verde quando eu conecto. Isso quer dizer que não tem programa nenhum, ele está vazio, então precisa levar para fono, precisa levar para alguém poder colocar a programação nele. Então, vou passar agora para o LED vermelho. Depois a gente vê isso na prática ali com o processador. Quando ele está piscando, né, na cabeça, ele não está conectado na cabeça, é normal que ele fique piscando vermelho, né? Porque ele está sinalizando que não tem conexão nenhuma. Então,
fora da cabeça, é normal que ele pisque dessa forma. Então, se ele está conectado e está vermelho, então quer dizer que eu tenho alguma coisa acontecendo, né? Alguma conexão aí está interrompida, alguma peça está intermitente, aí a gente já tem as primeiras impressões do que está acontecendo com o meu implante, né? E também pode acontecer de ter um LED fixo nele. Esse LED fixo, também ele sinaliza que tem alguma coisa errada. Sempre que for vermelho, a não ser que seja piscando fora da cabeça, a gente tem um sinal de alerta, né? Alguma coisa não está certo. Geralmente, quando está vermelho, a criança não está ouvindo, o usuário não está ouvindo. Então, se está vermelho, pode ser um problema na bateria, pode ser um problema no meu processador. Então, a gente vai ver tudo isso, a gente vai falar de problemas um pouquinho mais para frente. Agora, guardem mais essas informações. Verde, sinal, pensa no farol. Verde, tá tudo bem, tá tranquilo, a não ser que seja um verde contínuo. Vermelho, talvez eu tenha algum problema. E agora a gente vai falar do LED laranja, que ele fala sobre a carga da bateria. Toda vez que eu conecto a bateria, ele vai sinalizar. Vai piscar 1, 2, 3 ou até 4 vezes, significa que a porcentagem de bateria, né? 100%, 75%, então ele vai piscar de acordo com o meu status de bateria. Mas também, quando a bateria está acabando, é mal que o LED fixo laranja, fica às vezes bem parecido ali com o LED vermelho, mas ele só está falando que a bateria está acabando e muito em breve ela vai precisar ser trocada, né? O adulto, às vezes, ele já sabe que está acabando, ele não precisa desse sinal. Mas a criança, no começo, ou ela é muito pequena, ela ainda não sabe dizer. Então, a gente tem esse LED visual, essa informação visual de que está acabando, para que o responsável possa fazer a troca da bateria. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui como que funcionam os LEDs, tá bom? Agora eu vou trocar um pouquinho as minhas peças. Vou conectar a bateria no meu processador. Acho que não sei se deu para ver aí. Ó, tá vendo? Ele piscou e me mostrou quanto eu tenho de bateria. Agora, ó, ele tá piscando vermelho. Por que ele tá piscando vermelho? Ele não tem nenhuma conexão. Ele não tá na cabeça. Então, eu quero agora ajustar o meu programa. Eu quero ir para o programa 2, porque toda vez que eu ligo o processador, ele está no programa 1. Eu vou apertar aqui o meu botão de programa. E ele vai me sinalizar qual o programa que ele está. Está bem fraquinho, porque a gente está com uma luz bem forte. Deixa eu tentar escurecer um pouco. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Está no programa 4. 1, 2. Aí voltou para o programa 1. Esse aqui só está com 4 programas. Também vai ter essa diferença. Vai depender de quantos programas você tem. Mas, ó, 1, 2. Está no programa 2. Então, acho que esse é o mais importante, né? Da gente ver de LED, do que está acontecendo. Trouxe até um processador sem programação. Para vocês verem que ele vai rapidinho acender o LED amarelo. O LED verde, no caso, ó, tá vendo? Fixo, porque ele está vazio. Ele não tem nenhum programa. Então, a gente já entendeu como funcionam os LEDs. Agora, a gente vai partir para a próxima etapa, né? Eu já sei que o meu processador ele precisa dos LEDs para funcionar, preciso estar atento, precisa estar com a bateria carregada, conectado na cabeça. Então, vamos falar de algumas coisinhas, alguns pequenos cuidados que a gente tem que ter, né? A gente precisa ensinar para a criança, o adulto precisa ficar atento a isso, né? Para a gente
Manter sempre o uso contínuo do processador. A primeira coisa que eu acho que é o crucial, que é a forma como a gente manipula o aparelho, né? Muitas vezes a criança, ela tira de qualquer forma, ou ela só puxa o aparelho da orelha. Isso acontece também com os adultos. Então, lembrar que isso aqui são peças que elas não têm que ficar penduradas, né? Então, se o meu aparelho está conectado aqui na cabeça e na orelha, na hora de tirar, eu vou usar as duas mãos. Então, porque aí eu evito esse jogo aqui, ó, de quebrar, aí vai quebrar algum pino do cabo. Tudo é conexão, então tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho, né, com todas as peças. Ó, e outra coisa importante que eu tenho que me atentar aí, quando eu vou colocar o meu aparelho, que é o formato certo do cabo. O cabo, se ele fica torcido, se ele fica esticado, então ele vai quebrar, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas o meu cabo quebra tanto, eu não consigo entender. O meu amiguinho usa o mesmo aparelho dele não quebra. Aí pode dar uma olhadinha se esse cabo não tá curto, tá ficando esticado, se ele não tá em formato, se tá usando ele torcido. Então ele vai estar sempre no formato de U. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ficaria o formato correto do uso. Ó, o formato correto é assim, ó. Ele não pode ficar repuxado, porque ó, eu vou forçar essa ponta aqui. Não pode ficar puxando aqui, ó, porque também ele vai quebrar. Então, às vezes esse cabo é o cabo de 11 centímetros, mas a gente tem o de 9. E para alguns pacientes ele fica muito curto. Então, ele fica forçando aqui, ó, e o cabo dura muito pouquinho, né? Porque todo dia eu tô aqui forçando, então ele vai lá e quebra. Agora, a gente vai falar de outra coisa também importante. Eu já falei que eu tenho que cuidar do manuseio, que é para tirar esse aparelho com as duas mãos, ver se o cabo está em formato de U. Agora, o que que eu tenho que fazer além disso? O nosso corpo, a gente soa, né? Isso é natural de todo ser humano, isso acontece. E o aparelho é uma coisa que fica na nossa orelha, fica no cabelo, na cabeça. Normal, a gente vai suar, vai passar um pouquinho de suor aí para esse aparelho. Então, o que que a gente precisa? Precisa tirar essa umidade. E o que tem? Então, o desumidificador é assim, imprescindível, né? Todas as noites eu preciso usar o meu desumidificador. Ele vai no kit, então todo paciente tem. Hoje a gente tem esse desumidificador branquinho, que é de luz UV, mas a gente tem muitos usuários também que usam aquela caixa maiorzinha que põe a sílica. Então, lembrar de trocar a sílica. O desumidificador, ele tem um indicativo de LEDs aqui, né? Acho que hoje já a maioria dos nossos pacientes tem esse desumidificador aqui, que é o CDIS. Então, ele precisa ser ligado na tomada e aqui sensível ao toque. O meu está desligado, mas ele vai acender a luzinha vermelha e azul. Então, o que eu vou fazer à noite? Vou dormir, pego o meu implante, eu vou desconectar a bateria, para que ele não fique ligada. Vou posicionar dentro da caixinha. Vou ligar e vou deixar ele descansar. Ele vai ficar a noite inteira assim. Ele desliga sozinho. Na verdade, o ciclo tem 3 horas. Mas ele vai rodar, vai desligar sozinho. Pela manhã, eu posso tirar o meu implante, que ele já vai estar menos úmido, né? Aquela umidade do dia. Um outro ponto de atenção é onde a gente põe a antena. Aqui dentro do desumidificador, ele tem uma ventilação que é de metal. E aqui na antena a gente tem um ímã. Se eu colocar a minha antena no meio, eu posso parar a ventilação ou eu vou gerar também com o tempo um barulho. O meu desumidificador vai fazer muito barulho, porque eu estou deslocando essa ventilação com o ímã da antena. Então, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Sempre tentar posicionar a antena nos cantos, de preferência para cima, porque a gente tem uma esponjinha aqui
dentro da antena que distancia o ímã. Então, eu vou colocar ela nas pontas, porque eu fico longe da ventilação. O restante do aparelho eu posso posicionar em qualquer lugar, porque aí eu não vou puxar. Lembrando que a bateria também pode ir no desumidificador todas as noites. Assim como o restante do aparelho, ela também pega suor. Então, ela também precisa ser desumidificada. As sílicas do desumidificador grande, ela precisa ser trocada a cada 2 meses. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque o que desumidifica naquele grande é a sílica, aquela pastilhazinha amarela. Eu não tenho nenhuma agora, mas acredito que a maioria de vocês conhecem, porque isso tudo vem no kit, né? Quem ainda usa esse tipo de desumidificador sabe do que eu estou falando. Então, prestar bastante atenção, porque se ele está ali sem a sílica, ele não está secando. Então, observar a cada 2 meses fazer a troca, anota o dia que trocou a sílica, isso é super importante. Às vezes a gente fala, nossa, mas é só um desumidificador, é só uma umidade. Só que a gente vai juntando isso em vários dias, vira uma bola de neve. Meu aparelho está todo oxidado, está quebrando, e depois a gente já fala, nossa, mas o que está acontecendo? E não lembra que não desumidificou, que não trocou a sílica, tá bom? Aí, ainda assim, ó, eu uso o desumidificador todo dia, só que eu ainda estou tendo problema, minhas peças ainda estão quebrando, eu ainda estou vendo que não está encaixando direito. Por que que isso acontece? Lá, lembra do suor? Todo mundo suor, mas o suor ele não é composto só por água. Ele tem gordura, ele tem sais minerais, e isso tudo gera uma série de resíduos que vão ficar ali no meu processador. Então, se eu só secar ele, eu vou secar, mas aqueles resíduos vão continuar grudados ali. Então, é importante que a gente mantenha um cronograma de higienização. Preciso fazer essa limpeza todos os dias? Não, porque também se eu desmontar as peças todos os dias, posso acabar quebrando algum pino e também é um resíduo que não vai se juntar assim de um dia para a noite. Então, enfim, eu posso pegar um dia da semana, por exemplo, sábado. Sábado é o dia da limpeza. Então, nesse dia, eu vou desmontar o meu aparelho, eu posso higienizar ele com papel, passar uma escovinha. Depois a gente pode ensinar também a limpeza que a gente faz aqui na assistência, que ajuda muito. Então, se eu tenho esse processo uma vez na semana, já é muito legal. Algumas pessoas soam mais, outras soam menos. Se é uma pessoa que soa pouco, ela também não precisa fazer uma vez por semana. Ela pode fazer a cada 15 dias? Pode. Tudo vai depender da sua necessidade. Acho que vai sentindo como que fica, né, essa limpeza, se precisa. Deu 15 dias. Nossa, mas ainda está muito limpinho. Então passa para uma vez por mês, que realmente tem pessoas que são muito pouco, né? Então isso não faz tanta diferença para essas pessoas. Só que a gente tem usuários e usuários. A gente tem desde da pessoa adulta que trabalha no ar-condicionado, né, que não soa muito, não tem um trabalho onde exerce muito suor, e a gente tem a criança, que corre, que vai para a escola, que faz educação física e soa bastante. Então, vai depender muito da necessidade de cada um, né? Algo que você precisa observar em casa. Mais um ponto só que a gente tem aí são as baterias. Como eu vou conectar a minha bateria no carregador e desconectar? Tomar bastante cuidado, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, se essa partezinha descolar, eu vou quebrar a minha bateria. Então, o que eu preciso fazer? Lembrar que o meu carregador, ele desliza tanto para colocar, quanto para tirar. Eu vou só puxar ele para fora, tá vendo? Eu não fiz força em momento nenhum. Só deslizei a bateria. E deslizar até o final. Porque se eu fiz aqui, ó, eu desencaixei ela, se eu puxar para cima, ela não vai sair. Então, eu tenho que ir até o final. Isso daqui quebra bastante, não só a bateria, como vai quebrar a entrada aqui do carregador. Exercer essa força.
E como é uma coisa que a gente usa todo dia você carrega a bateria, carrega mais de uma bateria, geralmente, é um cuidado a se ter, é um hábito, né, a se criar, de retirar a bateria e colocar da forma correta. Começando até o final. Eu trouxe para vocês algumas fotos de alguns pequenos defeitos que a gente encontra aqui, né? Então, vamos investigar agora o que o meu aparelho não está funcionando, está piscando vermelho na cabeça, meu filho não está ouvindo. Então, a gente tem que começar um processo de investigação. Às vezes são coisas que a gente resolve em casa, fazendo uma troca de peças, uma limpeza, né? Mas às vezes preciso mandar para assistência. Só que para eu saber disso, eu posso ter um olhar diferente. Eu posso já apontar um problema para eu ter uma ideia do que está acontecendo, né? Então, vou mostrar para vocês, ó, algumas situações que chegam aqui para nós. Então, a gente fotografa. Algumas fotos são os próprios usuários que mandam para a gente. Então, olha lá, coisas que podem acontecer. Coloquei o meu aparelho, ele não está funcionando. O que está acontecendo? Primeira coisa que eu vou fazer, vou olhar se as minhas peças estão oxidadas. O que é oxidação? É quando o metal ele vai grudando aquela sujeirinha, tem uma corzinha característica escura, esverdeada, né? Porque é o contato da água com o metal, do suor com o metal. Então, ó, como vocês podem ver aí, ó, eu tenho 2 processadores bem sujinhos. Depois eu vou mostrar para vocês o que é um processador limpo, posso comparar ali com vocês. Deixa eu mostrar aqui a diferença. Não sei se consegue ver, ó, tá vendo? Mas eu tenho esse processador preto, eu consigo até ver lá dentro, de tão clarinho que tá. Pode não estar focando muito bem, mas eu consigo ver que o fundo tá clarinho. Já esse processador bege, tá bem escuro lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ó, tá vendo a diferença? O processador bege, ele tem oxidação dentro. Então, eu preciso manter o meu aparelho mais próximo disso aqui, ó. O mais próximo desse dourado. Obviamente que com o tempo ele vai ficar diferente, mas o mais próximo possível. Então, isso vale também para o cabo, vale para a antena. Vou mostrar aqui mais algumas imagens, né? 2 ou 3 situações. Às vezes está tudo douradinho, tudo perfeito, mas não funciona. Então, eu vou olhar o que aconteceu. Eu posso ter um cabo que está partido, eu posso ter um cabo que está faltando um pino. Vocês podem ver aí no meio, ó, esse cabo, ele está bem limpinho, mas ele está faltando um pedacinho. Porque um cabo comum, ele tem 4 pininhos. Ou até mesmo dentro do meu processador. Aconteceu, o meu processador caiu, fiz uma força ali na antena. Então, esse pino que está dentro acabou quebrando. Então, coisas que às vezes a gente não tem o hábito de olhar, né? Nossa, não está funcionando, a gente entra naquele desespero, mas é bom parar um pouquinho, respirar, porque se for um cabo, às vezes você tem um cabo em casa para trocar, né? Se for o processador, já é um pouco mais difícil, precisa mandar para análise, precisa mandar para assistência, mas se for o cabo já é mais fácil. Ou se eu mando para assistência já sabendo o que aconteceu, é muito mais fácil, né? Quando chega aqui, você pode escrever para a gente, né, numa cartinha, ou mandar uma mensagem, a gente já sabe previamente o que está acontecendo. Então, fica bem mais fácil de resolver. E também acho que a pessoa acaba ficando mais tranquila, né? Apesar de ter um problema, eu sei o que é. Então, conheço o meu implante, eu sei o que está acontecendo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Que eu tenho na minha mão. Ó, a gente já viu esse processador aqui, que está bem oxidado. Eu tenho uma partezinha dele que está quebrada. Se eu consigo focar aqui.
Deixa eu mostrar um outro que está um pouco mais crítico a situação. Aqui, ó. Conseguem ver? Tenho bastante oxidação lá dentro. Se eu comparar com o meu processador limpo e novo, eu vejo que tem uma diferença grande. Não sei se aqui eu vou conseguir focar, mas esse processador, por acaso, está com o pino quebrado. Não sei se está conseguindo, se vocês conseguem ver aí, ó, mas ele está com o pino quebrado lá dentro. O ideal é que ele tenha, vamos ver aqui, ó, vocês conseguem ver que tem um pino aí dentro? Esse aqui está intacto, perfeito. Esse outro, ele nem tem, por isso é mais difícil ver. Ó, porque já está oxidado, mas ele está partido. Eu tenho um outro também, que ele não só está quebrado, como não tem mais nada lá dentro. Tá vendo? Ó? Eu vejo lá no fundo uma bolinha, mas ele nem existe mais. Então, ó, eu tenho aqui mais coisas para mostrar, ó. Cabo partido. Esse, ó, tá até limpo. Não tenho muita oxidação nele, não, mas ele tá partido aqui embaixo. Isso aqui tem cara de um acidente, um cabo que talvez caiu no chão e passou alguma coisa em cima. Porque pode acontecer, né? Por mais que a gente cuida, acidente acontece. Então, eu tenho agora ó, um outro cabo para comparar aqui, ó, que está bem oxidado. Aqui dentro, bastante sujeira. Isso tudo ele dificulta, né? Porque tudo que é contato precisa estar limpo, precisa estar íntegro. Então, se eu tenho essa sujeira, às vezes uma limpeza resolve o problema. Agora, quero mostrar só mais uma coisa. Esse ganchinho aqui, ó. A gente costuma muito ver esse ganchinho quebrado. E às vezes as pessoas não sabem que dá para trocar. Só que ele às vezes solta assim, ó. Fica só essa bolinha para fora. Eu preciso retirar essa bolinha quando eu for fazer a troca do meu gancho. Para eu colocar um novo. Porque se eu só encaixar aqui, ele nem encaixa. Às vezes encaixa, mas fica inseguro. E se eu comprar um novo, eu não consigo encaixar. Tenho que lembrar que eu tenho um microfone aqui nessa ponta. Então, se eu tenho um microfone aqui, eu nunca posso passar cola. Porque se eu passo cola, eu tampo e abafo o meu microfone. Então, eu não vou mais ouvir, né? O Ultimate, ele já não quebra dessa forma, porque ele tem uma conexão diferenciada, mas ele pode estar quebrado aqui, né? Então, também dá para fazer a mesma manutenção de troca, né? Eu tenho que ter essa ferramenta aqui. Aí eu comprei o meu gancho novo. Eu vou inserir aqui, ó. Empurrar até o final. Não preciso tirar esse pino, porque ele é pequenininho, ele cai, eu vou perder e o meu gancho vai ficar solto. Então, eu vou retirar aqui, ó, o meu gancho velho. E vou colocar um novo. Também eu vou só encaixar. E eu preciso agora devolver esse pino para o lugar dele. Ele é bem molinho. Às vezes é bom você pôr assim alguma superfície mais dura, porque ele entra totalmente. Então, agora eu tenho o meu T-Mic de volta, pode ser a mesma forma eu troco o gancho comum, né? Então, eu já mostrei para vocês algumas situações que a gente tem aqui, né? Algumas coisas que são comuns de acontecer, e vocês já podem identificar na casa de vocês o que está acontecendo. Então, acho que acabamos por hoje. Estou muito feliz de voltar. A gente vai ter aí um segundo encontro e a gente vai divulgar com uma certa antecedência. Convidem outros usuários que vocês conhecem, tá bom? Então, muito boa noite.
Novamente foi um prazer ter todos vocês aqui e até a próxima.